Dá para gravar e compartilhar a tela. Pronto. Gente, hoje o conteúdo, vou falar um pouquinho de vetor, tá? Falar as partes mais importantes, tá? É uma parte em que é bastante importante para o conteúdo que a gente vai ver daqui a um tempo, que é a parte de dinâmica, que a gente vai ver um pouco sobre forças, né? E é bom ter essa ideia. Vou começar falando um pouquinho de vetor, mas antes de falar de vetor, antes de começar a apresentação, eu queria vir para o quadro e falar um pouquinho com vocês sobre grandeza escalar e grandeza vetorial, a diferença entre as duas, tá? Porque tem uma certa diferença, algumas pessoas não conseguem diferenciar cada uma, então por isso que eu quero falar um pouquinho antes de entrar em si em vetor. Primeiro, falar um pouco sobre grandeza. A gente está travando aqui também. Grandezas escalares. O que seria uma grandeza escalar? O que precisa para que essa grandeza seja uma grandeza escalar? Escalar, vocês podem remeter a um número, a um valor. Então, para ser uma grandeza escalar, necessariamente, eu preciso que tenha um valor. Esse valor, na matemática, a gente chama de módulo. É um módulo. O famoso módulo. Vou inserir também esse conceito de módulo. Vou falar um pouquinho em relação ao que significa o módulo para a gente na física, tá? Além do módulo, a gente precisa também de uma coisa muito importante, que eu sempre vou bater na tecla com vocês, que muitos esquecem, que é a questão das unidades. É o complemento, sabe? É o complemento. A gente precisa de um complemento para tudo que a gente fala. Se eu vou comprar R$5 de o quê? Tem que ter um complemento. E as unidades, as nossas unidades. Alguns exemplos de grandezas escalares, eu vou deixar até aqui embaixo. Alguns exemplos. Posso dizer que o tempo é uma grandeza física e uma grandeza escalar, pelo fato de que, se eu olhar no relógio agora, são 7h48 da noite. Se eu falar para vocês que são 7h48 da noite aqui para mim, são 7h48 da noite aí para vocês também. Não importa o local. Obviamente, em questão de outros países, tem a questão do fuso horário. Mas para a gente, o tempo é igual. Para a gente é igual. 7h48 para mim, 7h48 para vocês, e eu não preciso de algo mais para dizer. Então, o tempo, sim, é uma grandeza escalar. Temos também, vamos pensar em um exemplo. Vamos supor que você está na rua e você decidiu ir na farmácia. Você viu uma farmácia, você viu que tem uma balança na farmácia. Lembrando que quando você sobe na balança, você não vê o seu peso, você vê a sua massa. Quilograma é a unidade de massa. Então, quando você sobe na balança e você vê a sua massa, e massa é uma grandeza física, você vê um número e a unidade. Não importa aonde está apontando, eu tenho, por exemplo, 70 quilos para norte. Não. No norte você tem 70 quilos, no sul você vai ter 70 quilos, no leste, oeste, em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer país, você vai ter 70 quilos. Aí tem também questão de
perda de peso, de ganho de peso, mas no momento ali, não importa o local onde você esteja, você vai ter 70 quilos. Então, massa, para a gente também é uma grandeza escalar. Entrando na aula de hoje, falar um pouquinho sobre grandezas vetoriais. Esses dois tipos de grandeza são as que a gente mais usa, né? A grandeza vetorial tem um algo a mais. Porque ela necessariamente precisa do módulo, precisa de um valor, né? A gente precisa que qualquer tipo de grandeza, a gente precisa de um valor. Não, marquei errado. Ô, professor, Oi. tem alguém com o microfone aberto além do seu que está fazendo muito barulho. Quem tiver com... Acho que já fechou. Show. Temos um módulo na grandeza vetorial. Temos um módulo e temos mais dois algo a mais. Porque vamos supor o seguinte. Deixa eu pegar minha régua aqui. Mas eu não quero não, esse aqui não. Eu quero essa régua. Vamos supor que a gente decidiu fazer uma viagem agora. Decidimos fazer uma viagem, só que não é qualquer viagem. Não podemos definir. Vamos definir uma viagem aqui correta. Fez um círculo. Vamos supor que a gente está aqui no sul. No sul do mapa. É um mapa qualquer aqui. E a gente decidiu ir para norte. A gente decidiu viajar para norte. Vamos fazer uma trajetória desse tipo. Uma trajetória reta. Só que tem uma certa distância. Tem essa certa distância, correto? Que é a distância entre o sul e ao norte. Que é o módulo. Vocês vão ver que é o módulo do vetor. Mas a gente está indo de sul para o norte, não de norte para o sul, sabe? A gente não está fazendo qualquer viagem. A gente está necessariamente indo de sul para o norte. Então, ou seja, aqui eu já estou indicando para vocês uma outra característica das grandezas vetoriais, que é o sentido. Quando a gente fala de grandezas vetoriais, a gente também está falando de sentido. E algo que as pessoas confundem muito é o sentido e a direção. Eu vou falar para vocês a diferença entre sentido e direção. Não são iguais. Às vezes a gente acaba falando no dia a dia de uma maneira errada, mas não são iguais. Eu vou explicar certinho para vocês. E também temos a direção. A direção. São 3 características fundamentais para as grandezas vetoriais, tá? Voltando para a apresentação, botando aqui uma imagem do arrow, que é vetores, para quem não sabe, de uma forma mais simples, é uma setinha, né, uma flecha. Vamos seguir e vou começar a falar com vocês sobre a representação de vetores. Como eu disse, é uma seta, é uma flecha. Deixa eu fechar aqui. É uma flecha. E como que a gente representa um vetor? Com isso aqui, ó. Imagina que a gente vê que o início do vetor, já acabei botando o significado do vetor. A gente vê nele um ponto inicial. Um ponto inicial. Ponto inicial. Inicial.
E também vemos um ponto final, que é o ponto B. Temos aqui, né, o ponto A e o ponto B. O ponto B a gente diz que é o ponto final. Correto? Ponto final. Final. Esse vetor, ele poderia dizer, a gente poderia dizer que está indo de A para B. Então, a gente pode escrever esse vetor como AB no segmento de reta. Lembrando da matemática, se for um segmento de reta AB, é um traço em cima, mas como a gente está tratando como vetor, é um traço e uma setinha. Sempre vai ser um traço e uma setinha. Aqui, a gente denominou esse vetor como vetor A. Então, esse vetor AB é o nosso vetor A. Como a gente representa o vetor, a letra que significa o vetor, como nessa é a letra A, e uma flecha em cima. Sempre vai ter essa flecha em cima, sempre apontada para a direita. Sempre. Não importa se a força está para a esquerda, se está para baixo, se está para cima, se a velocidade do carro está para a esquerda, tanto. Sempre a flecha vai ser apontada para a direita, porque isso é só um símbolo para a gente indicar que é um vetor. Vetores têm seus módulos. E seus módulos também têm uma certa representação. O módulo do vetor, a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. Vetor A. E lembrando lá da matemática, como é que se escreve módulo? 2 traços na vertical. E o vetor dentro deles. Esse aqui é o módulo do vetor. Porém, também podemos escrever da seguinte forma. Somente o A. Somente o A, tirando a setinha de cima, a gente também diz que a gente está falando do módulo do vetor A. Sabendo... Professor? Oi. E a letra é minúscula? Nesse caso aqui é minúscula. Não necessariamente precisa ser minúscula. Só que nesse caso, nesse nosso exemplo, está minúscula. Tá ok? Ok. Prosseguindo. Como eu disse, temos um módulo do vetor. Essa imagem pode dizer que esse cara ficou maluco, botou uma mulher socando, fazendo boxe, lutando boxe, para falar de módulo. Sim, porque é o seguinte, o módulo, eu costumo dizer que o módulo é uma palavra muito da matemática. A gente, na física, usa muito a magnitude. Magnitude pode ser vista como a mesma coisa que o módulo, são sinônimos nesse caso, ou que costuma apresentar para vocês a intensidade, ou seja, a intensidade do soco da mulher, a força que ela aplicou, a intensidade dessa força, a intensidade da velocidade de um carro. É um módulo. É simples, um módulo dessa grandeza vetorial. Eu passo box, professor, aí é um direto. Então, é um direto, tá no jab direto? Então... Aí é um direto. Ok, então, perfeito. A intensidade. Vai aparecer muito essa palavra para vocês. A intensidade é sinônimo de módulo nesse caso. Então, o Ronan levantou a mão. Pode falar, Ronan. Foi mal, professor. Foi sem querer, desculpa. Tudo bem. Vamos lá. Mas o que significa no vetor o módulo, ou a magnitude, ou a intensidade? É simples. Voltando com o nosso vetor, o módulo é somente o tamanho do vetor. É o tamanho do vetor. Aqui, eu disse que o tamanho dele é D, que é a distância entre o ponto A e o ponto B. Mas o módulo é só isso. É o tamanho do vetor. Falando um pouco agora sobre a direção, aqui já vou aplicar para vocês a diferença entre direção e sentido. Aqui vocês já vão saber, quando vocês falarem no dia a dia, vão pensar assim, cara, será que eu estou falando certo? Vamos lá, vamos pensar, vamos lembrar da aula do Alan. Vamos lá. Direção, eu posso dizer que
É a linha na qual o vetor está posicionado. Tá, Alan? É a linha na qual que o vetor está posicionado, só que o que tem a ver com o meu dia a dia isso daqui, Alan? Exemplos de direção: horizontal, vertical e diagonal. Eu gosto muito de lembrar dessa forma: horizontal, vertical, diagonal. Porque você pode andar na horizontal, a gente anda na horizontal, só que sempre está faltando alguma coisa, a gente não anda para qualquer lugar. Falta o sentido. Aí que entra o sentido. A direção horizontal, vertical, diagonal. Esse vetor está na diagonal. O sentido, a gente pode lembrar muito daquela figura da Rosa dos Ventos. Eu gosto muito de dizer sobre ela, porque indica bastante. O sentido, voltando com o nosso vetor, é simplesmente a ponta da flecha. A ponta da flecha. A ponta da flecha indica para onde o vetor está seguindo, para onde que a gente está seguindo. Ou seja, naquele nosso exemplo, antes da apresentação, a gente estava indo de sul para norte. Eu vou mostrar para vocês que eu fiz o círculo, fiz a distância do sul para o norte e botei uma flechinha para cima. Porque essa flechinha para cima indica o sentido que eu estou correndo. Indica o sentido que eu estou viajando. Eu estou indo de sul para norte, eu não estou indo de norte para sul. E a linha na qual a flechinha está é a direção que a gente vai seguir. A gente está seguindo numa direção vertical. Vou voltar daqui a pouco nesse exemplo. Eu tô aqui, eu vou fazer uns exercícios com vocês, que eu vou acabar lembrando de umas leis muito importantes nesse quesito, umas leis da matemática, que é a lei do seno e a lei dos cossenos. Vou inserir aqui com vocês, vou até adiantar, né? Eu acho que vocês não chegaram a ver isso ainda não, né? Ainda não. Não, né? Nem geometria, nem matemática. Ah, então. Vou inserir para vocês esse conceito e falar um pouquinho também do Teorema de Pitágoras. Tá? Acho que é um teorema muito, muito famoso. Teorema de Pitágoras que não foi feito por Pitágoras. É uma curiosidade, né? Não foi feito por Pitágoras. Vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. O sentido do vetor, como eu disse, a gente pode dizer muito sobre ele falando sobre a Rosa dos Ventos. O sentido a gente sempre pode ter como norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sudeste e sudoeste. Esse vetor, voltando um pouquinho, tá na diagonal. Tá com um certo ângulo em relação à horizontal. Não vou entrar nesse critério ainda. Tá com um certo ângulo em relação à vertical, mas ele tá na diagonal. A gente pode dizer que ele tá na diagonal. E está apontado para o Nordeste. Está apontado para o Nordeste. Está indo de Sudoeste ao Nordeste. Isso, Sudoeste ao Nordeste. Então, esse é o sentido. Essa é a diferença entre direção e sentido, tá ok? Direção. Professor, Oi. o sentido pode ser esquerda, direita? Pode sim. É o leste-oeste, no caso aqui. Sim, Pode sim. Esquerda e direita. Cima, embaixo. Em cima e Pode embaixo. sim. Pode sim. Vamos lá, vamos prosseguindo. Está meio lento aqui. Aqui a gente já vai entrar numa parte em que é tranquila, porém a gente sente um nervosismo e acaba atrapalhando a gente, que é a parte de operações. Operações com vetores. Vou inserir a vocês a parte de adição e subtração. A parte de multiplicação entre vetores eu não vou inserir, porque
a multiplicação entre vetores, existem duas, só que é um conceito mais para quem está na faculdade, é um conceito mais avançado, indica muita coisa em relação à geometria e a divisão não tem, tá? Poderia ter uma multiplicação entre vetores e um número, pode sim, vou falar um pouquinho sobre. A primeira é a soma. Vamos falar um pouquinho da soma. A soma apresenta duas regras. A primeira regra é a regra do polígono. A regra do polígono vai sempre surgir um polígono. Sempre vai ter um polígono. Nesse primeiro exemplo, botei um GIF, surge um triângulo nessa soma. No segundo, surge algo mais diferente, que a gente não costuma ver. Mas para mostrar que a soma não precisa ser só necessariamente entre dois vetores, pode ser mais de um vetor. Eu vou sair daqui dessa apresentação para eu parar o... manter... para eu parar o GIF. Aqui. E a seta sempre apontada para a direita, né? Depende. A seta apontada para a direita vai estar em cima da letra, porque indica que aquilo dali é um vetor. Sim, mas no desenho isso não significa... Não necessariamente. Não necessariamente ela vai estar apontada para a direita. Porque essa apontar para a direita significa que o vetor está correndo da esquerda para a direita. Entendeu? Então é o sentido do vetor. Aqui a gente tem um vetor U. Esse vetor está meio ruim de ver, mas aqui é um U no vetor azul e o vetor vermelho é o vetor V. É o vetor V. Eu quero saber a soma entre o vetor U e o vetor V. O que a gente vai fazer? Vai pegar a ponta do vetor U, e vai unir com a ponta do vetor V. Ou seja, bico vai se encontrar com bico. E a bundinha do vetor vai se encontrar com a bunda do vetor. Ou seja, o vetor resultante, veja, o vetor verde, o vetor U mais V, olha, tá aqui. A parte que não é a seta tá junto com a que não é a outra seta. E a ponta do verde tá com a ponta do vermelho. Esse é o vetor resultante dessa soma. Aqui já é algo mais complicado pelo fato de ser uma soma tripla, né? É uma soma entre três vetores. Aqui temos o vetor A, o vetor azul, mais o vetor C, que é o vetor vermelho, o vetor C, que é o vetor vermelho, mais o vetor B, que é o vetor verde. E vocês vão identificar que vai sobrar duas extremidades. Uma extremidade vai ficar sem a flechinha e a outra vai ficar com. Para você descobrir o vetor resultante, é só ligar as duas e a flechinha do vetor resultante vai estar junto com a outra flechinha. Tá ok? Que nem aqui, ó, a flechinha do amarelo está junto com a flecha do verde. E isso indica o sentido em que o vetor amarelo nos traz. Veja que aqui temos A mais C mais B. Vou seguir o GIF. A mais B mais C agora. Eu troquei de lugar o B e o C. Veja que o resultado é o mesmo, o vetor D. E olha como ele está. Veja que só quem vai mudar aqui no GIF vai ser o vetor A, o vetor B e o vetor C. Mas o D sempre vai estar na mesma posição. Vou deixar ele rodando um pouco. Olha, verifica. Não importa a soma. O vetor D vai ser sempre do mesmo jeito. Nunca vai mudar. Tá ok? Voltando para a apresentação. Só um minuto.
Regra do polígono, tá. Agora, a gente insere a regra do paralelogramo. É uma regra em que já vai entrar, é uma regra que a gente utiliza muito pelo fato de calcular o módulo do vetor resultante. A gente usa muito o teorema de Pitágoras, nesse caso, a lei dos cossenos, e de vez em quando a gente também usa a lei dos senos. Veja nesse caso. Aqui, eu tenho um vetor A e um vetor B. Vou até escrever aqui. Cadê? Eu tenho o vetor A, tá no vermelho, o vetor A. Nesse caso, vou até voltar para dizer que tem um erro aqui, porque faltou a setinha em cima. Estou falando com vocês que sempre vai ter que ter a setinha em cima. Tem que ter a setinha do vetor A em cima, pelo fato de que é um vetor. A gente tem que indicar matematicamente que é um vetor. E a mesma coisa aqui no B. Agora eu quero saber como que eu vou achar o vetor resultante entre... No R não, professor? O R Também, eu vou chegar lá. O vetor resultante, A mais B. A mais B. Aqui, utilizamos a regra do paralelogramo. Construímos um paralelogramo. Fizemos uma linha pontilhada aqui na ponta do B. Os locais são estratégicos para que essa figura presente. Fizemos na ponta do B e essa linha pontilhada amarela que eu desenhei aqui é paralela ao vetor A. Eles são paralelos, estão na mesma inclinação, se você perceber. A mesma coisa aqui em cima. Essa outra linha pontilhada aqui parte do vetor A até chegar a outra linha pontilhada. Porque se eu chegando aqui nessa linha pontilhada, eu acabo surgindo um ponto. É uma interseção entre retas. A interseção entre retas é um ponto. E veja também que essa linha aqui de cima, pontilhada, também está paralela ao vetor B. Também não, ela está paralela ao vetor B. E com isso, a gente vai pegar a nossa origem, e vai ligar com a interseção entre as duas linhas pontilhadas. Ligando, a gente acha um vetor. É o vetor R, o vetor resultante. Tá ok? Veja como está a setinha flecha aqui, ó, apontada para o Nordeste, podemos dizer. Está apontada para o Nordeste. Por que está apontada para o Nordeste? O sentido sempre vai ser da origem até o ponto em que a gente chegou, até a interseção entre as duas linhas pontilhadas, tá? Essa regra do paralelogramo, eu vou deixar aqui, ó. A mais B é igual a R. Para descobrir o módulo de R, aí que vai entrar a lei dos cossenos, aí que vai entrar o teorema de Pitágoras. Eu vou deixar para fazer com vocês com as questões que eu guardei aqui, tá? Aqui vemos outro exemplo. É um exemplo em que pego do cotidiano da física pelo fato de estar com a letra F. A letra F indica muito força para a gente. E força é uma grandeza vetorial. É um vetor. A grandeza vetorial é um vetor. E aqui, a gente pega o vetor F1 mais o vetor F2. Veja que fizemos as linhas pontilhadas, sempre partindo de um vetor
e paralela ao outro. As duas são assim. Olha, a linha daqui da direita está partindo do vetor F1 e é paralela ao vetor F2. E a linha pontilhada de cima parte do vetor F2 e está paralela ao vetor F1. Tá ok? Sempre vai ser assim. E como surge o vetor resultante? O vetor R resultante sai da origem, sai da nossa origem e encontra com a interseção entre as duas linhas, o ponto de interseção entre as duas retas pontilhadas. Tá ok? Essas são as duas regrinhas que a gente vai utilizar bastante. Casos particulares das somas, da soma. Temos esses dois casos aqui. Vamos olhar primeiro esses vetores em azul. Talvez esteja meio ruim de enxergar pela cor, né? Temos o vetor F1. O vetor F1, vou escrever aqui para vocês, ó. É daqui até aqui. Esse é o tamanho dele, esse é o módulo dele. Esse aqui é o módulo dele. F1. Veja que eu tirei a setinha de cima para indicar que é o módulo de F1. Temos o vetor F2. F2, que é esse tamanho, é o módulo dele, F2. E temos o vetor F3, também indicando o módulo dele, F3. F3. Mas deixa eu apagar aqui o módulo deles para vocês enxergarem melhor. O que é a soma desses vetores? Vejam que eles estão numa mesma direção. Os três estão na direção vertical, tá ok? Estão na direção vertical. E os três estão apontados para cima. Que caso particular é esse? São a soma de vetores onde a direção deles são iguais e os sentidos também. Ou seja, qual é o vetor resultante dessa soma desses três vetores? É todo esse vetor RY. Você vai pegar, vai somar os três módulos, vai somar os três tamanhos de cada vetor e vai dar o tamanho do vetor resultante. Ele vai estar em que direção? Se os três estão na vertical, logo a sua resultante também vai estar na vertical. E se os três têm o sentido apontado de sul para norte, o resultante também tem que ser de sul para norte. Veja o RY aqui, o vetor RY, o vetor resultante no eixo Y, por isso o RY, que é o do tamanho dos três vetores azuis, a soma dos três vetores azuis, juntando dá o RY, está na vertical e está apontado para cima. Então, obedeceu a tudo isso que eu acabei de falar. A mesma coisa aqui nos vetores vermelhos. O vetor F4, o vetor F5 e o vetor F6. Cada vetor desse tem o seu tamanho, tem o seu módulo. E se eu somar eles, como eles são vetores de mesmo sentido e mesma direção, vai resultar em um vetor resultante Rx, nesse caso, Rx do tamanho da soma dos três. Como os três estão na horizontal, obrigatoriamente o vetor resultante vai também estar na horizontal e vai estar apontado para leste. Tá ok? Vai ser de oeste para leste. Por isso, esse é um caso particular, tá? Então, é a soma de vetores uma soma de vetores com sentido e direções iguais, tá ok? Sempre vai ser assim. Aqui, vamos fazer o primeiro exercício.
Manter. Vamos aqui para o quadro, já separei ele. Se eu estiver indo muito rápido, se vocês não estiverem entendendo, por favor, me parem. E pode falar para eu explicar de novo. Tá tudo ok até aqui? Tudo certo? Sim, professor. Perfeito. Tem alguém falando no chat que eu não consigo ver. Falaram que sim. Tá ok, perfeito. Vamos lá. A primeira questão é: determine o módulo da resultante dos vetores representados na figura, sabendo que o módulo de x, veja aqui, ó, o módulo do vetor x é igual a 6 e o módulo do vetor y é igual a 8. Vamos lá. Vamos fazer primeiro vamos fazer pela regra do paralelogramo, que é a regra que a gente mais usa. Deixa eu pegar minha caneta preta. O pessoal de hoje no plantão de dúvidas viu que eu gosto de deixar tudo bonitinho. Temos aqui o vetor y. Muito organizado. Muito organizado, né? Temos aqui o vetor y. Vamos fazer agora o vetor x. E a gente vai fazer pela regra do paralelogramo, que é aquela regra em que a gente faz aquelas linhas pontilhadas. Espera aí. O vetor x é um pouco menor. Veja que olha, notem o seguinte. Vê aí o módulo do vetor x e o módulo do vetor y. O vetor x, o módulo dele é 6. O vetor y, o módulo dele é 8. Nitidamente, a gente vê que o módulo de y é maior do que o módulo de x. Faz sentido olhando a figura, pelo fato de que, nitidamente, o vetor y é maior do que o vetor x. Entendeu? Por essa ligação entre o módulo e o tamanho. O módulo é o tamanho do vetor. Professor, então você pode fazer A mais B igual a R? Posso sim. Aqui eu vou fazer o x, determine o módulo da resultante dos vetores representados na figura, sabendo que x igual a 6 e y igual a 8. Vou fazer o módulo, vou fazer o vetor x mais o vetor y, que vai ser igual ao vetor r, o vetor resultante. Mas eu vou fazer pelo método daquelas linhas pontilhadas, o método do paralelogramo, que nesse caso específico não vai dar um paralelogramo. Vocês vão ver que vai dar um retângulo. E nesse caso aqui, vai ser até mais simples de fazer, porque vocês vão ver que, dando esse retângulo, a gente vai poder fazer pelo teorema mais simples, que é o teorema de Pitágoras. Vou desenhar aqui bonitinho. Está aqui. Não. Caiu um pouco torto, mas dá para consertar aqui. Esse vai ser o nosso vetor. Veja que aqui temos a nossa origem. O vetor segue da origem até o ponto em que encontramos. Então, a sua flecha vai estar apontada para cima, vai estar apontada para o nordeste. E esse vai ser o nosso vetor resultante. Vai ser o nosso vetor resultante. Veja aqui. Notem essa parte aqui, ó. Essa parte que eu estou pintando. Nitidamente é um triângulo retângulo. Aqui
pela imagem a gente viu que aqui já é um ângulo de 90 graus, né? Eu esqueci de botar. Logo, aqui também vai ser um ângulo de 90 graus. Então, é um triângulo retângulo. Desenhando aqui, vou desenhar do lado esse triângulo retângulo, desenhar de vermelho mesmo. O triângulo retângulo vai ser essa nossa hipotenusa, né, que é o vetor R, só que eu não vou desenhar ele como um vetor agora eu vou dizer como módulo dele, o módulo do vetor. Como eu estou desenhando o módulo, estou desenhando o tamanho, os outros vetores também eu vou desenhar o tamanho e não o vetor. Aqui vai ser o módulo de x. O módulo de x. E vamos ter o módulo de y. Vou ter o módulo de y. O porquê o módulo de y? Se eu estou pegando o triângulo em que não tem o y do lado. Certo? Eu estou pegando um triângulo que não tem o y do lado. Mas veja, o módulo não é o tamanho? O mesmo tamanho do vetor y é o tamanho dessa linha pontilhada. Então, aqui, a gente vê que é o módulo de y. É o mesmo tamanho. A gente está vendo que é um retângulo. São ângulos de 90 graus. Então, aqui, nosso ângulo de 90 graus e acabamos chegando no triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, se vocês notarem os números, é um triângulo retângulo pitagórico, mas eu vou fazer as contas com vocês. Pô, fala com a tua mãe aí, rapidinho, fala que eu tô estudando. Norma, olha o áudio aberto. Obrigado. O nosso teorema que a gente vai usar em um triângulo retângulo é um teorema mais simples, que é o teorema de Pitágoras. Caso vocês não lembram, teorema de Pitágoras. Caso vocês não lembram o teorema de Pitágoras, é o seguinte, é o quadrado da hipotenusa, a nossa hipotenusa é o maior lado do triângulo R ao quadrado, então é o R, é o nosso R, igual a soma dos o quadrado da soma dos catetos. Ou seja, os catetos são os outros ângulos. São os outros ângulos, não, são os outros lados. Então, o vetor x, ou seja, temos o módulo de x ao quadrado mais o módulo de y também ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. É mais simples do que os outros. Aqui a gente consegue descobrir qual é o tamanho do vetor R, o módulo de R, que é isso que ele quer. Vou escrever de uma outra maneira o módulo. Lembra que eu falei, a gente pode escrever o módulo de um vetor usando o vetor e essas duas barras na vertical, e também a gente pode escrever sem a setinha em cima. Aqui eu estou dizendo que é o módulo de R. Como ele está ao quadrado, vai ao quadrado também. O x, somente o x, porque eu estou falando do módulo dele, e o y, idem. Então, ou seja, eu tenho R ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Qual é o módulo de x? O módulo de x a gente vê que é 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado. Mais o módulo de y ao quadrado, 8 ao quadrado. Desenvolvendo, 6 ao quadrado, 36. Mais 8 ao quadrado, 64. 64. Perfeito.
Quanto dá 36 mais 64? 100. 100, perfeito. Logo, R é igual a mais ou menos a raiz de 100, correto? Sempre tem que ter esse mais ou menos. Porém, a gente está falando de tamanho e não existe tamanho negativo. Logo, o nosso R vai ser somente a parte positiva, ou seja, vai ser a raiz de 100. Como a gente está tratando de tamanho, vai ser só a parte positiva. E 10. a raiz de 100, como já dissem, igual a 10. 10 o quê? Não especificou a unidade 100 metros, 100 quilômetros, 100 centímetros. Então, para aqueles que forem fazer provas discursivas de matemática, quando eles não te dão a unidade, nunca deixe dessa forma. Nunca deixe somente R igual a 10. Deixe 10 U ponto C. Por quê? R é o módulo do vetor R, ou seja, o tamanho de R, ou seja, é 10 unidades de comprimento. Tá ok? Essa unidade pode ser metro, pode ser centímetro, mas como ele não especificou, vai ficar 10 unidades de comprimento. A PUC, o vestibular da PUC, ama não colocar as unidades, justamente por isso. Sim. Para que vocês percebam que tem que ter as unidades. Já que ele não especificou qual unidade de comprimento ele quer que use, UC, unidade de comprimento. Ah, se fosse massa, o M, unidade de massa. Tá ok? Em seguida, vou fazer já... Professor, então o C é a unidade dos vetores? Sim, a unidade do tamanho dos vetores. A unidade dos vetores, não. Porque eu posso ter o vetor velocidade. E a velocidade não tem a unidade de comprimento. É a unidade de comprimento sobre a unidade de tempo. Por isso, metros por segundo, por isso, quilômetros por hora. Mas quando a gente está tratando somente do tamanho do vetor, aí sim, é o comprimento do vetor. Por isso que é a unidade de comprimento. Essa segunda questão, um pouquinho mais complicada, mas também não tanto. Vou fazer ela de duas formas não, mas eu vou mostrar para vocês que fazendo o desenho de duas formas vai chegar na mesma coisa. Veja o seguinte. Nas figuras estão representados os vetores A e B, com o módulo de A igual a 5 e o módulo de B igual a 8. Notem que o vetor A é menor que o vetor B, por isso o seu módulo é menor. Veja que tem essa ligação entre o seu módulo e o tamanho do vetor. Tá ok? Geralmente, no gabarito que eu coloco das listas, se vocês perceberem que, vou botar só um desempenho aqui, ó, eu tenho, como eu falei de movimento, eu tenho um corpo que está com velocidade inicial igual a 30 metros por segundo. Vocês vão ver que eu desenhei um vetorzinho assim. Em seguida, esse mesmo cara vai estar com uma velocidade de 60 metros por segundo. Vejam que eu tomei cuidado para que eu desenhasse um vetor maior. Tá ok? Estou fazendo dessa forma que eu vou apagar. Mas é um vetor maior. Maior quanto? Veja que 30 é metade de 60. Ou seja, esse vetor tem que ter o dobro do tamanho desse. Tá ok? Tem essa relação também. Deixa eu apagar aqui. Seguindo, determine o módulo do vetor S, tal que S é igual ao vetor A mais o vetor B.
Vamos lá. Antes de fazer, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Fazer letra A. Vamos definir uma origem em qualquer lugar, uma origem. E a partir dessa origem, vamos desenhar os vetores. Vamos desenhar os vetores. Não necessariamente precisa estar no mesmo ângulo. Mas veja que o vetor A está meio que na diagonal e apontado para o nordeste. Então, vamos desenhar ele dessa forma. Partindo também da origem, temos o vetor B. O vetor B está na diagonal também e está apontado para o sudeste. Um pouquinho maior, ele é um pouquinho maior do que o vetor A. Ele também está apontado para o sudeste. Espera aí que eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Apontado para o sudeste. Vamos lá. Esse é o vetor B. Estou fazendo isso para vocês notarem o seguinte. Qual é o vetor resultante deles? Vamos fazer pela regra do paralelogramo, fazendo aquelas linhas pontilhadas. Como que é aquelas linhas pontilhadas? Parte de um vetor e paralelo ao outro, ou seja, a linha pontilhada que eu estou fazendo está partindo do vetor A e está sendo paralelo ao vetor B. Notem isso. Sempre vai ser dessa forma. E fazendo a outra linha pontilhada. Deixa eu ver aqui, dá para ficar melhor a maneira. Isso. Parte do vetor B. Vai partir do vetor B. E paralelo ao vetor A. Notem que na interseção de duas retas eu encontro um ponto e eu vou poder acabar ligando os dois pontos que eu tenho, que é o ponto da interseção e o ponto que a gente chamou como a origem, é o nosso ponto O, né? O vetor sempre sai da origem e sempre segue para o ponto em que achamos. Esse é o nosso vetor resultante. A questão fala que o nosso vetor resultante é o S. Então, esse é o nosso vetor S. A gente pode desenhar ele desse jeito. Vejam que a soma também pode ser de outra forma. Vamos fazer de outro jeito para vocês verem que o vetor resultante vai dar o mesmo. Isso. Vamos aqui, ó. Temos o vetor A. Pegamos o vetor A no mesmo sentido e direção em que está dado na figura. E agora vamos pegar o vetor B. Só que eu agora não vou começar a desenhar ele na origem. Agora eu vou começar a desenhar ele na ponta do vetor A. Por quê? Notem o seguinte. Ele é um pouco maior. Vetor B. Meus desenhos estão fora de escala, mas dá para ter a noção. E olhem o que vai dar. Ligando os dois, como eu disse, ligando os dois pontos que sobraram, aquela regra do polígono, lembra? A regra do polígono vai ter duas extremidades, uma sem a flecha e outra com a flecha. A flecha do vetor resultante vai estar junto com a outra flecha. Então, olhem como é que ficou esse meu vetor S. E vejam que praticamente igual ao outro. Não importa com que regra você vai usar, o vetor tem que dar da mesma forma. Tá ok? Mas ele não quer somente que desenhe. Ele quer descobrir
o módulo do vetor S. E aqui a gente tem um ângulo de 53 graus. Eu fazendo as contas aqui, vi que o ângulo de 53 graus vai dar um cosseno e um seno bem complicado. Como na outra questão que eu tenho para vocês já tem 60 graus, eu vou falar que esse ângulo agora é de 45 graus. Os ângulos de 30, 45 e 60 graus, vocês têm que saber o seno, o cosseno e a tangente de cada um deles. São ângulos fundamentais e tem uma tabelinha que vocês decoram, tem até uma musiquinha. Eu nem lembro como é a música, mas eu sei que tem uma música. Esses são ângulos que, se cair na questão, eles não vão te dar o valor. Caso fosse o ângulo de 53 graus, na questão, eles iam te dar o valor do seno de 53 graus, o cosseno de 53 e a tangente de 53. Vão te dar justamente os três para você ficar confuso em qual usar. Nesse caso, eu vou usar o cosseno. Por que eu vou usar o cosseno? Porque eu vou usar a lei dos cossenos agora. Vou falar sobre a lei dos cossenos. E como é a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Como é que é a lei dos cossenos? Pega o lado oposto ao ângulo, ou seja, o tamanho do lado oposto do ângulo que você... Na verdade, falar de outra maneira, pega o tamanho do lado que você quer saber, ou seja, eu quero saber o módulo de S, então vou pegar o tamanho de S. Vejam que eu botei o módulo de S porque eu tirei a flechinha. S ao quadrado. O início é muito parecido com o teorema de Pitágoras. Você vai pegar o módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado. Aqui entra uma parte a mais na lei dos cossenos em relação ao teorema de Pitágoras. Vai ter um menos 2A, o vetor A, o módulo do vetor A, vezes o módulo do vetor B. E vezes o cosseno do ângulo oposto ao S. O ângulo oposto ao S, vendo nessa figura, 45. Vou até apagar aqui um 53, porque eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Isso aqui, 45 graus. Mudei para ficar mais simples de fazer. Vamos lá. Vamos descobrir. Isso aqui tem como ir para baixo? Tem mais um pouco só. Tá. O módulo de S ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado. O módulo de A é 5, ou seja, é 5 ao quadrado, mais o módulo de B ao quadrado. O módulo de B é 8 e é 8 ao quadrado, menos 2 vezes o módulo de A, 5, vezes o módulo de B, 8. Lembrando, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tá ok? Vejam que nessa parcela, depois do menos, é tudo multiplicação e eu tenho um 2 embaixo e um 2 em cima. Então, eu posso cortar. Tá ok? Sobrando vai dar S ao quadrado igual a 5 ao quadrado, 25. 25. Perfeito. 8 ao quadrado, 64. 64. Menos 5 vezes 8, 40. 40. 40, raiz de 2. S ao quadrado, continuando a conta,
vai dar 25 mais 64. 89. 89 menos 40 raiz de 2. Vai ficar uma coisinha feia, mas não tem problema. Geralmente nas questões vai vir números mais certinhos para vocês descobrirem. S, 49. como a gente está falando de distância, e aqui está o quadrado, eu vou jogar a raiz para o outro lado. Jogando a raiz para o outro lado, vai ter um mais e menos. Mas a distância, eu vou trabalhar só com mais. Tá? Então, eu vou ter 89, o microfone, isso, obrigado. 89 menos 40 raiz de 2, raiz neles. Ou seja, o módulo de S é 89 menos 40 raiz de 2, raiz de 89 menos 40 raiz de 2. Unidade de comprimento, porque a gente está trabalhando com o comprimento do vetor S. A letra B vai ficar essa coisinha feia mesmo, tá? Se eu fosse trabalhar com 53, ia ficar mais feia ainda, ia ter que só jogar os números para vocês, eu não queria só jogar os números. A letra B, veja que ele quer esse ângulo θ. Vamos desenhar aqui esse ângulo θ. Esse ângulo θ. A letra B a gente vai usar a lei dos senos. Como eu disse, eu vou inserir as duas leis para vocês, lei dos senos, para vocês, já adiantando. Se quiserem, eu posso botar explicadinho no Drive cada uma das leis. Com certeza, professor. Então, eu vou botar lá para vocês. Temos a lei dos senos. Imaginem que, não vou fazer bonitinho, para não acabar demorando muito. Aproveitar que está aqui. Vou ter um triângulo qualquer. Temos os vértices desse triângulo. E temos o seguinte. Eu tenho o lado Azão, o lado Bzão e o lado Czão. Temos o ângulo oposto ao lado Azão, esse ângulo aqui, temos o ângulo Azinho. O ângulo oposto ao lado Bzão, esse ângulo aqui que está oposto ao lado Bzão, temos o ângulo Bzinho. E a mesma coisa com o lado Czão, temos o ângulo Czinho. Deixa eu ver como é que eu posso fazer o seguinte. Vou mudar para que o seno fique parecido. Ângulo alfa, ângulo beta e ângulo gama. Tá ok? Temos esses ângulos. A lei dos senos diz o seguinte, tem uma relação muito boa entre os lados e os ângulos. Se eu pegar o lado A e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, ou seja, pelo seno de alfa, eu defino que é igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo oposto ao lado B. É o seno de beta, que também é igual ao lado C sobre o seno de ângulo gama. O seno de gama. Essa é a lei dos senos. E vendo esse triângulo aqui de cima, esse triângulo, deixa eu deixar ele marcado. Vendo esse triângulo,
eu vejo que tem os três lados. Agora eu descobri os três lados do triângulo. Tenho um ângulo e tenho um outro ângulo que eu também quero descobrir. Então, é perfeito para usar a lei dos senos. Porque, olha o que eu vou fazer. Vou pegar o módulo de S, ou seja, o tamanho de S, e botar sobre o ângulo oposto a ele, o seno do ângulo oposto a ele. Qual é o seno que está oposto a ele? Seno de 45. Seno de 45 graus. E isso, pela lei dos senos, é igual a, vamos lá, vai ter sempre um sobre. Como eu quero o ângulo θ, vai ter o seno de θ aqui embaixo. E pego o lado oposto ao ângulo θ. O lado oposto do ângulo θ é o módulo de B. Fazendo as contas, eu até pensei que ia dar algo mais bonito nas contas, mas vai acabar nem dando. Vai dar módulo de S vai ser 80, raiz de 89 menos 40 raiz de 2 menos 40 raiz de 2 sobre seno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. E isso é igual a B sobre o seno de θ. O AB não, né? B a gente tem o valor dele. O B a gente sabe que o módulo dele é 8. Fazendo uma multiplicação cruzada, eu vou deixar que vocês terminem essa conta, porque o tempo está acabando, eu não quero me estender muito, não ultrapassar muito do tempo. Fazendo uma multiplicação cruzada, vocês vão chegar em seno de θ igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 8, vai ser 4 raiz de 2, e isso vai estar dividido por 89 menos 40 raiz de 2. Vou deixar para vocês fazerem essa conta e descobrir o valor de θ. Como o ângulo está feio, eu vou refazer essa questão para vocês e vou mandar para vocês. Acho que tem até na lista. Tem na lista uma questão parecida que vocês vão conseguir achar o valor certinho de θ. Tá ok? Professor, Oi. só uma dúvida. Você pode simplificar já o 40 com 4 e a raiz de 2? Não, Não, porque o né? 40 é raiz de 2, ela está dentro de outra raiz. Raiz. Desculpa. Tá ok? Dentro de outra, desculpa. Não, peça desculpa não, pode perguntar. É assim mesmo. Tem essa outra questão, vou tentar abrir outra página aqui. Não. Aqui. Professor, Oi. teria como fazer o teorema de Pitágoras fosse num paralelogramo, igual você fez na primeira questão? Não. Porque na primeira questão era tipo um retângulo, né? O teorema de Pitágoras só é feito em triângulos retângulos. Eu só consegui fazer o teorema de Pitágoras na primeira questão porque surgiu um triângulo retângulo. Entendeu? Não pode ser no paralelogramo, não. Entendi. Tá? Vamos lá. Essa última questão para finalizar a aula. Considere os vetores A e B da figura A e determine o vetor D, tal que D é igual a A menos B. Sabendo que o módulo de A é 4 e o módulo de B é 6. Tá ok? Vamos lá. Cadê a regra aqui? Ué. Tá aqui.
Não. Ô, meu pai. Aqui eu vou deixar... Vou mostrar dos dois jeitos a regra do paralelogramo e a regra do polígono, que vai ver que vão ver que o resultado vai ser o mesmo. Vou fazer mais para cá. O vetor A, partindo de uma origem, vai ter essa cara aqui, ó. Vamos fazer ele do jeito que está na imagem. Ele tem essa cara. Já o vetor E todas B... essas Oi? figuras geométricas vão virar, professor? E Oi. todas essas figuras geométricas para achar essa resultante, tem que formar um paralelograma? Sim, sim. Ou você faz pela regra do polígono. São as duas regras para você fazer a soma ou a subtração. Porque a subtração é uma soma. Olha aqui. Olha isso daqui. Eu tenho um vetor D igual ao vetor A menos o vetor B. Correto? Só que Sim, isso na aqui, subtração, né? isso. Só que isso Tá. é a mesma coisa aqui. O vetor D igual ao vetor A mais, olha a soma aqui, mais menos o vetor B. É a mesma coisa. Porque se eu fizer aquela regrinha de Sim, sinais porque mais você com sempre menos, usa, você sempre usa também, sempre por isso que você bota sempre nos resultados, mais ou menos, no caso, né? isso. Aí, aqui, é a mesma coisa que o de cima. Mas veja, preste atenção aqui. Eu tenho o vetor A positivo mais o vetor B negativo. Notem que o vetor B está apontado para a direita, da esquerda para a direita. Só que como eu tenho ele negativo, agora ele aponta para a esquerda. Ele aponta no sentido oposto. Tá ok? Ele aponta no Sim. sentido oposto pelo fato de que ele agora está negativo. Ele é uma conta em que ele é negativo. Então, o sentido Sim. dele muda. Vou deixar aqui embaixo. Porque, olha E agora. você também virando, você vai traçar a resultante aí dele, né? No sentido Isso, negativo. exatamente. Eu vou traçar a resultante dele agora. Como eu vou traçar? Fazendo aquele mesmo, é a regra do polígono. O polígono não, do paralelogramo. Parte do vetor A, Perfeito. a linha pontilhada, e paralelo ao vetor B. E a mesma coisa com o vetor com o outro lado. Deixa eu deixar certinho, ficar bem paralelo. Vai sair do vetor B, e é paralelo ao vetor A. Veja que eu cheguei, encontrei uma interseção entre essas duas linhas pontilhadas. A interseção entre duas retas é um ponto. Logo, eu consigo desenhar uma reta com esses dois pontos. Como aqui é a origem e o vetor resultante sempre sai da origem ao outro ponto, o sentido desse vetor está para cá. Está apontado, esse vetor está na diagonal apontado para o noroeste, vamos dizer assim. E esse é o vetor resultante D. Posso achar o vetor resultante D de outra forma? Sim. Vou acabar fazendo aqui rapidinho, para não passar muito tempo. Por que você usou o vetor resultante, a letra D? É porque a questão deu aqui, ó, letra D. Ah, sim, tá lá. Ok. Sim, desculpa, tá tão pequenininho aqui. O meu negócio. Tá bom, já vi. Temos aqui o vetor A,
partindo de uma origem, agora eu vou desenhar o vetor B do jeito que ele está. O vetor B do jeito que ele está vai ser o mesmo desenho. E veja que, como o vetor B está negativo, como o vetor B na conta está negativo, agora o resultante, o vetor resultante vai sair do vetor B até a outra ponta. A resultante sai do vetor B e chega na outra ponta. Veja que aqui encontramos o vetor resultante D, o vetor resultante D, e notem, esse vetor D está do mesmo jeito desse vetor D. Não importa qual regra você vai utilizar, o vetor vai dar o mesmo, tem que dar o mesmo. Veja que os dois estão na diagonal e apontado para o noroeste. E aqui eu tenho o ângulo de 60. Como eu tenho um ângulo de 60 graus, tenho os três lados, tenho um ângulo e os três lados, vou utilizar a lei dos cossenos, lei dos cossenos, para descobrir o módulo de D, ou seja, o tamanho de D. E como a gente descobre? É o D ao quadrado igual ao módulo de A ao quadrado. Oi. Nesse caso, a lei dos senos não funciona nessa. Não, porque eu só tenho um ângulo. Notem, quando eu tiver um ângulo, eu vou utilizar a lei dos cossenos. Geralmente, vocês vão ter somente um ângulo e vai ser mais utilizado a lei dos cossenos mesmo. Tá ok? D ao quadrado igual a ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado menos 2 módulo de A módulo de B vezes o cosseno do ângulo oposto ao D. E o ângulo oposto ao D, 60. Professor, esse ângulo aí, se não fosse 60, poderia ser 45 ou 30? Sim, depende da questão. A questão vai te dar. Pode ser qualquer ângulo. Sim, tá. Ok? Vamos lá. Então, estou falando isso para você usar a lei do cosseno. Não tem que ser só com esses... Não necessariamente precisa ter um ângulo certo para usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, geralmente, você vai utilizar sempre que tiver os três lados do triângulo, e um ângulo do triângulo. Aqui eu tenho só um ângulo, a questão só me deu um ângulo do triângulo, que é o 60, e eu tenho os três lados. O D, agora, tem os três lados, e o D é o que eu quero descobrir, né? O A, a questão deu que é 4. 4 ao quadrado, mais B, que é 6, 6 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 6, pegando a tabelinha, o cosseno de 60, vocês vão ver que é 1/2. Depois do sinal de menos, só tem multiplicação, então esse 2 de baixo pode ir embora com esse 2 de cima. D ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16. 16. Perfeito. 36. 36. Menos 4 vezes 6, 24. Isso aqui vai dar 41. Logo, o meu D vai ser mais ou menos a raiz de 41. Porém, eu estou trabalhando com distância, então só vou ver a parte positiva da raiz, logo vai ficar raiz de 41. Unidade de comprimento. Tá ok? Aqui a gente achou o valor de D. O valor Não do apaga, não. modo... Não vou pagar, não. Eu vou pegar essas imagens, eu vou botar no Drive também, tá?
Vou baixar como PDF e coloco no drive da turma. As duas, tá? São que horas? 9h05, acabei passando um pouco. Beleza, beleza. Vou interromper aqui o compartilhamento. Vou interromper a gravação.